É muito fácil você ver pessoas abraçando a fé, recebendo milagres pela fé, e depois de algum tempo, essas pessoas deixam a fé, abandonam a fé. São muitos. Parece, ou melhor, se cumpre aquela parábola do semeador que Jesus falou, que uma parte da semente caiu em solo rochoso, outra parte caiu entre os espinhos, e outra parte caiu no meio do caminho. E a última parte caiu na boa terra. Quer dizer, aonde foi semeada a palavra, em 100 pessoas que ouviram a palavra, então, 25% caiu aonde? Na rocha, caiu no solo rochoso. 25% caiu entre os espinhos. 25%, mais 25%, caiu à beira do caminho. E 25% caiu na boa terra. Quer dizer, de todas as pessoas que ouvem a palavra, todas que ouvem a palavra de Deus, todas, de todas as pessoas, o universo das pessoas que ouvem a palavra de Deus, apenas 25% cai na boa terra. De 100 pessoas, apenas 25 são salvas. Em cada 10 pessoas, 2,5 pessoas são salvas. Então, significa que em cada 100 pessoas, 75 pessoas saem fora. Dos que ouvem a palavra, dos que recebem a palavra de Deus. Por quê? Justamente pelo fato de que há uma ilusão na manifestação da fé. Porque uma coisa é você ter fé para conquistar benefícios. Que nós falamos aqui foi isso, que às vezes a pessoa se ilude com uma fé. Por exemplo, vou mostrar para você uma ilusão da fé. A pessoa chega na igreja pela primeira vez, ela é pecadora, ela não nasceu de novo, ela não tem nada de Jesus, ela não aceitou Jesus como Salvador, ela não tem nada de Deus, mas é a primeira vez que ela chega na igreja. Mas ela crê, ou ela creu na promessa de Deus, ela recebe o milagre, ela é curada. É curada de câncer, é curada de paralisia, é curada de cegueira, é curada de qualquer enfermidade. Ou então é abençoada economicamente, ou então é liberta de um vício. Enfim, ela recebe naquele momento. Por que ela recebeu? Ah, ela recebeu porque Deus ouviu a oração dela. Não. Não é que Deus tenha ouvido a oração dela. Deus já enviou as bênçãos, as promessas, já determinou na sua palavra provisão para todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. É como a árvore da vida, que dá frutos para todas as necessidades. Lá em Apocalipse fala sobre isso. Então, quem tem fé para colher o fruto necessário, colhe na hora. Não é que Deus ouviu a oração da pessoa e ela recebeu a cura. Não é assim. A pessoa, quando recebe o milagre, ela recebe aquele milagre, ela toma posse daquele milagre, ela colhe o fruto da árvore da vida naquele momento. Mas a árvore da vida já existe há muitos anos. Está lá. Não quer dizer, ela mereceu para receber, para colher o fruto que ela necessitava. Não. Ela teve fé.
foi lá, pegou a fruta e comeu. Então, essas pessoas que colhem os frutos, benefícios da fé, qualquer que seja o milagre, o que acontece? Essas pessoas alcançaram ou conquistaram por meio da crença que elas tiveram naquele momento da promessa de Deus. Então é por isso que muitas pessoas são curadas e não voltam mais na igreja. Por quê? Bom, eu fui lá, comi do fruto da árvore da vida e pronto, acabou. Recebi a vida. Acabou. Então vou-me embora, vou tratar da minha vida. Então, esse é um tipo de fé, que é a fé mais propagada. E quando as pessoas recebem esse tipo de fé, recebem esse tipo de benefícios por causa dessa fé, elas se agregam, algumas se agregam na igreja, ficam na igreja como membros, são obreiras com o tempo, vêm se tornar obreiros, auxiliares e até pastores, e por que não dizer, e até bispos. Por quê? Porque foram fiéis, receberam os benefícios e se mantêm fiéis na fé. É a maioria. De 100, 75 pessoas procedem dessa forma. Então você tem na sua igreja, nós temos na igreja 75% das pessoas que um dia foram curadas, um dia receberam um benefício, um dia conquistaram isso, um dia comeram do fruto da árvore da vida. Estão na igreja. Outros saíram, foram embora, não quiseram ficar. Foram curados, como os 10 leprosos, e só 9, ou só um voltou. Os 9 foram embora. Então, a igreja que nós temos, quer dizer, o número de pessoas que nós temos na igreja, é mais ou menos assim, dentro dessa faixa. 75% não nasceu de novo. Foi abençoado, conquistou o benefício, mas não nasceram de novo. Mas estão na igreja, são dizimistas, são ofertantes, são fiéis, estão na igreja. Incluindo pastores, obreiros, esposas de pastores, bispos, etc, etc, etc. Essa é a fé ilusória. Essa é a fé que faz encher as igrejas de vento. 25% apenas são os nascidos de Deus, que além de uns conquistaram e outros não conquistaram a cura. Não pegaram o fruto da árvore, mas pegaram o fruto da salvação eterna, o novo nascimento. Ficaram firmes com Jesus, são fiéis a Jesus, passaram pelo deserto, gemeram, correram risco de vida, mas permaneceram fiéis. Por quê? Porque a palavra caiu na boa terra. Então, esses 20%, 25% é que sustentam a Igreja Universal do Reino de Deus. Esses 25% é que sustentam os 75% que ainda não nasceram de novo. Aí você me pergunta, mas eles não creem em Jesus? Creem em Jesus, acreditam em Jesus, mas não nasceram de novo. E se eles morrerem acreditando em Jesus, crendo em Jesus, eles serão salvos. O problema é que eles não morreram, eles estão vivos. E para que eles possam manter a salvação, eles precisam o quê? Nascer de novo. Então você não se iluda, nem fique abismado de ver muitos pastores saindo da igreja, muitas esposas abandonando o marido, pastor, muitos filhos de pastores que não nasceram de novo, rebeldes até,
muitos obreiros que manifestaram demônio, que manifestam demônio, etc, etc. E eu estou falando isso para vocês que são pastores, vocês que são esposas, especialmente, terem uma visão do que é o trabalho de Deus, o trabalho que tem que ser feito. Eu posso falar de fé, eu posso falar de conquista disso, conquista daquilo, mas em todas as minhas mensagens eu procuro levar as pessoas a quê? A salvação. Porque isso aconteceu comigo. Eu, quando entrei na igreja, eu entrei porque a minha irmã estava doente e ela ficou curada. Então eu entrei e fiquei assistindo. Então eu ouvia a palavra de Deus, eu aceitava Jesus todas as vezes que o pastor fazia o apelo. Eu aceitei Jesus N vezes. Até que um dia o pastor disse assim: quem não tem certeza da salvação e quer essa certeza? Aí eu levantei a mão. Naquele dia, Deus ouviu a minha oração. E passado alguns dias mais, eu tive a minha experiência pessoal com Jesus. E como foi a minha experiência com Jesus? Foi da seguinte forma: o Espírito Santo me convenceu de que eu era realmente um pecador. Ele me mostrou o quão pecador, quão miserável, quão sujo eu era. Apesar de não ser viciado, apesar de não ser bandido, apesar de viver uma vida correta, eu achava que não tinha pecado. Tinha pecado, mas não tinha aqueles pecados. Jesus, o Espírito Santo me mostrou quão miserável pecador eu era. Me mostrou que eu era podre. E quando ele me mostrou o meu pecado, eu chorei desesperado, dizendo: quem vai me salvar? E aí o Espírito Santo mostrou Jesus, o Filho dele. Ó, ele que vai te salvar. Eu corri para Jesus e ele me salvou. Aí eu nasci de novo. Aquele momento houve uma transformação no meu ser, no meu coração, na minha vida. E a partir daquele momento, eu entreguei minha vida para... Eu prometi a Jesus, eu quero passar isso para as outras pessoas. Eu quero que as outras pessoas tenham isso que o Senhor me deu. Então, houve uma nova vida, um novo nascimento, uma nova criatura. E a palavra, quando cai na boa terra, produz esse efeito. Produz esse efeito. Por exemplo, eu não sei dizer para vocês, eu não posso avaliar vocês ou o povo sobre a sua condição espiritual, se é nascido ou se não é nascido de Deus. Como que eu posso saber? Como que você pode saber se você é nascido de Deus? Primeiro, não teme a morte. Primeira coisa, se eu morrer hoje, eu vou feliz da vida porque eu sei para onde eu vou. Quando a pessoa não tem certeza da sua salvação, ela teme a morte. Ela teme perder as coisas desse mundo. Ela teme perder, ela teme deixar esse mundo, porque ela não tem certeza da sua salvação. Esse é um sinal. Segundo sinal, quando a pessoa é nascida de Deus, ao passar pelo deserto, quando passa pelo deserto, a dificuldade, os problemas, as situações, a fome às vezes, a sede, não tem água, as doenças, os problemas que vocês passam, a pessoa passa, pelas dificuldades que o país apresenta,
quando você passa por momentos em que só você e Deus sabe que você passa, e você permanece na fé fiel, então essa é uma característica que você nasceu de Deus. Mas quando passa pela dificuldade, qualquer dificuldade, e não resiste, então não nasceu de novo. Porque quando a pessoa é de Deus, ela passa pelo deserto, ela vence o deserto. Há uma fé ilusória. Eu digo ilusória, não é no sentido de mentirosa, não. É uma fé que traz benefícios, que funciona, que mostra que a palavra de Deus é verdadeira, porque cura, liberta, transforma as situações, liberta dos vícios, das drogas, do álcool, liberta da vida de prostituição, quer dizer, traz benefícios. Mas não é a fé. Esse tipo de fé não é capaz de sustentar a pessoa na hora do deserto, na hora que ela é levada para a cova dos leões, na hora que ela é jogada na fornalha. Ela não passa por isso, ela não aguenta. Aquela fé que ela teve para conquistar a cura, para conquistar a libertação disso, daquilo, para conquistar que o marido voltasse para casa, para conquistar o casamento, aquela fé de matéria, de conquistas materiais, não é suficiente para fazê-la vencer o fogo da fornalha, nem a cova dos leões. Não é. Você tem que ter esse discernimento espiritual. Você tem que ter isso com você. Não só para ajudar os outros, mas até mesmo para a sua própria vida. Você quer ver um exemplo? Pessoas que não foram curadas, que estão há anos na igreja e não foram curadas. Não alcançaram o benefício que os outros alcançaram logo no início da igreja. Mas essas pessoas são fiéis a Jesus. Quer dizer, essas pessoas tiveram fé para conquistar a vida eterna, para comer o fruto da vida eterna, mas não tiveram fé para comerem o fruto da cura divina. Judas Iscariotes é um exemplo. Teve fé para mandar demônios embora, para curar os enfermos, mas não teve fé para manter-se fiel. Ananias e Safira tiveram fé para vender os seus bens, o seu terreno, e darem a metade deles, mas não tiveram fé para dar tudo. Prometeram tudo, mas deram a metade. Alexandre e Himeneu, conforme diz Paulo, tiveram fé para aceitar Jesus, para conquistar benefícios, mas não tiveram fé para manter a consciência limpa e se extraviaram. E tantos outros que tem no Novo Testamento, de pessoas que tiveram fé para conquistar benefícios, determinados benefícios, mas não tiveram fé para conquistar o fruto, para comer do fruto da vida, que é a salvação eterna. O que eu estou falando para vocês é a base da nossa fé. É o fundamento da nossa fé. É o fundamento da nossa salvação. Paulo fala lá que se a nossa vida se restringe a esse mundo, nós somos o quê? Os mais miseráveis deste mundo. Então, há pessoas que têm fé para conquistar as coisas materiais, as coisas boas, as promessas de Deus, mas não tiveram fé para conquistar a salvação eterna. Quer dizer, tem gente que teve fé para conquistar a vida de qualidade desse mundo, que são as coisas mais miseráveis, são migalhas, e não tiveram fé para conquistar a salvação eterna. Jesus disse, quando os discípulos voltaram, os demônios
nos submeteram, os enfermos ficaram curados. Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então essa alegria é a alegria da salvação, da eternidade que está conosco. E isso só é possível, essa alegria, essa satisfação, esse desmedo, digamos assim. A pessoa está perfeitamente sem medo da morte, justamente porque ela sabe para onde vai. Ela tem certeza para onde vai. É essa pérola de grande valor. Esse é o tesouro escondido que nós trazemos dentro de nós. É intocável. É o tesouro de onde nós tiramos todo dia uma moeda para viver aquele dia, que é o dia, o pão nosso de cada dia. Então vocês têm que ter essa visão para que vocês não venham se iludir como tantos outros que um dia estiveram no nosso meio e fizeram grandes milagres, ajuntaram grandes multidões, fizeram grandes obras, porém, acabaram numa rua de amargura, deixaram a fé, porque não tiveram a experiência do novo nascimento. A fé ilusória, essa fé ilusória, é atrativa, é entusiasta, é uma fé que faz mais espuma e que atrai mais pessoas do que a fé da salvação eterna. Porque a fé da salvação eterna são pouquinhos. É a boa terra. A boa terra. Mas qual a maior quantidade de terra que tem? A boa terra ou a má terra? A má terra. A má terra são 75%. A boa terra, 25%. Então, vocês com essa consciência têm a obrigação de trabalhar para libertar o oprimido. Então, dá para elas a chance de comer da árvore da vida, do fruto, não que cura o corpo, mas do fruto que cura a alma, que salva. Veja, por exemplo, o funil. Dentro do funil tem os que ouviram, os que a semente caiu em boa terra, a semente caiu num solo rochoso, a semente caiu entre os espinhos, a semente caiu à beira do caminho. Aqui estão os 100% que ouvem a palavra de Deus, mas só passam no fundo do funil aqueles que ouviram e obedeceram a palavra de Deus. A coisa mais difícil é passar pelo funil. Tanto é que nós temos visto. Quantos de vocês conhecem pastores, obreiras, obreiros, ex-esposas que eram fiéis, que eram humildes, que eram bonzinhos? De repente, fulana caiu, fulano saiu da obra. Eu não acredito. Saiu. Por quê? Porque não nasceu de novo. E quem não nasce de novo não tem temor suficiente no coração, não tem temor para com Deus suficiente para se sustentar na hora da provação. Se ela não se tornar espírito, ela não vai ter temor de Deus para manter a fé. É como o apóstolo diz lá, que o primeiro homem, o primeiro Adão, era a alma vivente, carne. O segundo Adão, Jesus, espírito vivificante.
E todos os que nascem do Espírito Santo são espíritos vivificantes. Então, quem nasceu do Espírito é espírito. O que significa ser alma e o que significa ser espírito? Significa ser alma. As pessoas comuns, que são passíveis, são fracas, são débeis e caem à toa. São pessoas que não são espirituais. Por que elas não são espirituais? Elas caem em tentação. Tentação, todos somos tentados. Tanto os que são alma, quanto os que são espírito. A diferença é que os que são espírito resistem. Os que são alma não resistem. Então, quando você vê o pastor, o obreiro, a pessoa que caiu em tentação, caiu, se prostrou, perdeu a salvação, é porque ela não havia sido nascida de novo. Ela era alma vivente. E quando fala, a Bíblia, quando fala em alma, está se referindo à carne. Quando a Bíblia fala em carne, que a carne é oposta ao espírito, os dois não combinam, a carne quer dizer a alma, é o coração. Não é a carne física, é a parte emotiva das pessoas. Então isso é carne, é considerado carne, espiritualmente é carne. A alma é carne, é carnal. O primeiro homem era carnal, quer dizer, era alma. O primeiro Adão era alma vivente, quer dizer, era carnal. O segundo Adão era espiritual, era espírito vivificante. Era nascido de Deus. E todos os que são de Jesus, que realmente são de Jesus porque nasceram do Espírito Santo. Nem todos que se dizem cristãos são nascidos de Deus. Mas todos os que são nascidos de Deus são cristãos. Porém, não significa necessariamente que porque ela foi liberta da bruxaria, porque ela conquistou uma vida econômica abençoada, porque ela foi curada de um câncer, de uma doença incurável, que ela nasceu de novo. Então cria-se uma ilusão, por isso que eu chamo fé ilusão, o fé ilusória. Cria-se uma fé ilusória, porque a pessoa que recebeu o benefício da cura ou da prosperidade ou da libertação de um vício, ela pensa assim, bem, na cabeça dela, ela pensa assim, ora, Deus se agradou de mim. Eu também sou de Deus. Deus ouviu a minha oração. Não, Deus não ouviu a oração dela. Nem ouviu a oração do pastor para abençoar a vida dela. Ela recebeu o milagre porque ela creu naquele momento e foi abençoada. Quer dizer, Deus já enviou a cura divina, já determinou a cura divina. É como está escrito. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, carregou sobre si o nosso pecado. Jesus já curou, Jesus já salvou. Por exemplo, Jesus já perdoou todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele já abençoou 100%, ele já salvou 100% da humanidade. A humanidade já foi salva. Foi salva? Já. Quer dizer, Deus já providenciou a salvação para todas as pessoas. Porém, somente serão salvas aquelas que aceitam, se submetem, que acreditam, que creem nessa salvação. Então, quando a pessoa recebe, aceitou, então naquele momento ela foi salva. Assim é a cura. A cura divina acontece da seguinte forma. Jesus já mandou a cura, eu já curei. Você está curado. Você está curado. Meu filho já levou essa doença no seu corpo. Acabou. Agora, vai caber a mim ou não
vai caber a mim se eu vou aceitar, se eu aceito, se eu creio naquela cura. Se eu aceito, se eu creio, então eu estou curado. Mas não significa que Jesus ouviu a minha oração naquele momento. Eu fui curado naquele momento, mas a cura já foi enviada há 2000 anos atrás. Ah, Deus me ouviu e libertou meu filho das drogas. Não. Deus ouviu nada. Deus já providenciou a libertação dele há 2000 anos atrás. Ele foi curado agora porque ele acreditou. Ele recebeu. Agora, isso não significa dizer que porque a pessoa foi abençoada economicamente, foi curada da sua enfermidade, porque alcançou um benefício naquele momento, que Deus se agradou dela. Não. Jesus curou os 10 leprosos. Ele se agradou dos 10 leprosos? Não. Só de um. Porque os 9 foram embora. Quer dizer, todos foram curados. Mas só um voltou. Jesus não sabia que um só ia voltar? Sabia ou não sabia? Então. Mesmo assim não curou? Curou. Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, há uma grande ilusão com respeito à fé. As pessoas pensam que alcançaram benefício, então Deus ouviu a minha oração, então eu estou de bem com Deus. Eu estou bem com Deus, porque eu fui curada. Eu estou de bem com Deus porque, olha, eu estou prosperando. Eu estou de bem com Deus porque Ele, me fez arranjar um marido. Eu casei. Não quer dizer isso. Você só vai estar de bem com Deus quando você sair da condição de alma para espírito. Quando você nascer de novo. Quando você deixar de ser alma para ser espírito. O que eu estou falando para vocês, eu estou falando pelo Espírito, para que vocês não venham se iludir com a fé conquistadora de benefícios, mas se firmar na fé conquistadora da salvação eterna. Para que vocês não fiquem alegres porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. E só quem dá a certeza de que o nome seu está escrito no livro da vida é o Espírito Santo. E esse é o nosso foco. Os que têm fé para conquistar e manter são apenas 25%. São os que passam pelo funil. São doados. Deixam o corpo, deixam a alma nesse mundo e passam a viver em espírito. E quando passam a viver em espírito, aí, meu camarada, não tem inferno, não tem diabo, não tem nada nesse mundo que possa destruí-los. Porque são espirituais. Por quê? Se a pessoa é espírito, qual a matéria que pode acabar com ela? Por exemplo, Deus é espírito. O diabo é espírito. O diabo é espírito. Pode-se acabar com o diabo? Não pode. Porque é o quê? Porque ele é espírito. Mas como ele é espírito, não tem como acabar com o diabo. E quem é nascido do Espírito Santo é o quê? Quem é que pode acabar com aquele que é nascido de Deus? Não tem ninguém. Não tem inferno, não tem mundo, não tem problema, não tem deserto, não tem doença, não tem enfermidade, não tem nada nesse mundo. Por isso que lá está escrito: ó morte, onde estão os seus grilhões? Não existe. Porque nasceram do Espírito. Quem é Espírito, vive no Espírito. Porque quem é nascido do Espírito é como o vento, disse Jesus. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. É apenas Espírito. É levado. Acabou. Quem é de Deus vai se fortalecer. E quem não é de Deus e quiser nascer de novo, vai buscar, vai correr atrás, vai se empenhar, vai dar toda a sua vida, sacrificar
sacrificar toda a sua vida para ter essa condição, porque essa é a condição da glória de Deus. Nós somos a glória de Deus. Acabou.